Irmãos e irmãs, boa noite. É com muito prazer que os recebo por aqui e também os receberei em horas futuras que derem o ar da graça no sentido de nos fazer extremamente bem satisfeitos. Eu não faço nenhum vídeo contando com visualização, mas eu tenho certeza que as visualizações ajudam na divulgação do canal, essa coisa toda. Então, devemos aproveitar esse momento. O tema é muito interessante. A verdadeira definição, a verdadeira reflexão, a verdadeira prova da imortalidade da alma e a pescaria jubilosa, vamos dizer assim. Estou falando de Jesus, nosso mestre, que sempre nos trouxe para o aconchego, ainda quando estamos doentes, doloridos, seja de que ordem seja, a gente para à noite, faz uma pressão intento de nós para fazermos uma prece assim mais fervorosa, uma prece que atinja a divindade, porque tem prece que é dorminhoca, ou seja, é uma prece que fica lá, ou seja, ele começa a prece do lado de cá e termina a prece do lado de lá, no eventual desdobramento espiritual. Jesus está em João 1, até o 17, capítulo 1, até o versículo 17. Jesus mostra que ele era realmente o nosso mestre. Depois da sua, entre aspas, ressurreição, materialização, seja como queira, não vamos brigar por conceitos, ele aparece aos discípulos por inúmeras vezes, mostrando que o madeiro não mata. O que mata talvez seja a crucificação da nossa coragem, a crucificação do nosso entendimento, da nossa consciência, o lado tosco de viver, aquele lado que não faz o melhor, vai literalmente empurrando com a barriga. Só que chega uma hora que essa barriga, entre aspas, estoura. Esse é o problema. Então, Jesus aparece para os discípulos na praia de Cafarnaum, se não me engano, numa praia daquela lá, e começa a conversar com eles. Eles não notam que é Jesus. Jesus não se faz notar. E eles, animados com aquele ser magnífico, que nem pensaram ser Jesus, Jesus disse se eles iam voltar à pescaria. Disseram que sim. E aí eles entram no barquinho e Jesus fica observando eles irem mar adentro. Isso é noite. Eles voltam com nenhum peixe fisgado. Nada. A frustração de um pescador é exatamente esta. Não voltar com nada. Ter que admitir que foi um fracasso na pescaria. É algo muito interessante comparando isso com a vida. A vida é uma eterna pescaria também. Às vezes nós pescamos o que não devíamos e pagamos certo preço por isso. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Portanto, Jesus, depois da cruz, volta a estar perto dos seus discípulos. O mestre nunca abandona os discípulos. É por isso que ele é mestre. Se ele abandonasse, ele era qualquer coisa, menos mestre. Seria talvez um charlatão, uma coisa assim.
E Jesus vai mostrar para eles que a pescaria deveria se dar de outra forma. Aí deu-se a reconhecer Jesus. Dando a reconhecer, Jesus falou para eles jogarem a rede à direita do barco. Eles jogaram. Tantos foram os peixes que eles não aguentavam puxar a rede e também manejar o barco até a barranca. Pedro ajudou nisso, o discípulo Pedro, Simão Pedro, ajudou nisso e até que chegaram à praia. Ancorando o barquinho, Jesus tem uma fogareirazinha acesa, pão e um peixe sendo fritado. Ele tomou do pão e deu a cada um, e o peixezinho também, e simplesmente saciou a fome dos presentes. Isso é muito importante. Quem de nós conseguiríamos isso? Ainda não. Um dia, sem dúvida, mas até então nós não temos moralidade suficiente para nos confiarem uma tarefa como essa. É muito importante a gente olhar esse aspecto, verificar esse aspecto e perguntarmos para nós: estamos distribuindo o pão da doutrina de Jesus? Estamos fazendo-o acompanhar do peixe que, ao saciar o estômago, também sacia a alma? Temos essa preocupação? Ou estamos tão desconectados, tão inertes, que não temos a menor preocupação? Isso é algo importante para a gente refletir. Não bastasse isso, Jesus já fazia, no tempo de encarnado aqui conosco, 1001, entre aspas, milagres. Mas não eram milagres. É que ele, conhecendo as leis naturais e divinas, portanto, ele criava um sistema de trazer o sujeito para si. Olha como é importante isso. Hoje nós vemos no mundo da inteligência artificial toda sorte de situações que a gente jamais imaginaria ter. Um robô, por exemplo, que conduz uma pessoa cega, uma bengala, vamos chamar assim, com GPS, que também conduz a pessoa cega, um amigo querido que quer nos ver bem, coloca-nos uma peinha nos braços, nossos braços ficam perto dele, e aí as coisas se dão de forma maravilhosa. Fazem, inclusive, corridas homéricas, buscam títulos para nos mostrar que a limitação só é limitante de acordo com a nossa mente. Quem nos limita não é o corpo, quem nos limita é a mente. Ai, meus olhos estão assim. Seus olhos não estão assim. Você não vê pelos olhos. Você vê pela inversão da posição que a retina possibilita para enviar para mais dentro do seu sistema nervoso central a região da visão. Então, se a gente tiver lesão nessa região, podemos ter severos problemas oculares. O que é muito interessante. Por quê? Porque a gente vê que a situação deve ser por demais resguardada. Emerson, você sai por aí e tal? Eu saio, mas bastante com o pé atrás,
com quem me dá segurança de sair. Do contrário, eu não saio. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo de ocorrer uma trombada, ou eu vir a trombar num carro. Isso é algo que me assusta muito. É muito mesmo. Sabe, eu acho que todos nós, cegos, devíamos olhar isso com carinho. E, claro, tendo em conta a misericórdia de Jesus, mas lembrando que ajuda-te, que o céu te ajudará. A gente quer que o céu nos ajude sem nós fazermos nada, que caia no nosso colo uma loteria premiada. Quer dizer, as coisas são opostas do que o indivíduo se propõe. Aí realmente vai ser difícil materializar. A possibilidade de não materializar é muito grande. Então nós vamos observando, como eu falei, a trajetória de Jesus, a trajetória imortalista de Jesus, mostrando que não tem morte. Apenas há uma travessia de uma faixa vibratória para outra. E vai aqui uma situação interessante, a gente tem que trabalhar isso enquanto está encarnado. Porque depois que desencarnar não vai dar muito tempo para esse tipo de adestramento. Eu costumo dizer nos centros que as pessoas acham que viram o nariz, ou os olhos, ou alguma coisa do gênero, graças a Deus eu não enxergo. Fazem bico, vamos dizer assim, remorsos, sensações de remorso, etc. Mas eu digo que nós devemos pensar na morte pelo menos 3 vezes por dia, para irmos familiarizando com ela. Para quando ela chegar, a gente já está mais próximo dela. Deita, fecha a mão, as mãos, assim em cima do abdômen, fecha os olhinhos e vai viajar no mundo da espiritualidade, no mundo do desdobramento espiritual. O ideal seria não dormir esse momento. Já me falaram, mas dormir talvez se acaba tendo uma apreciação melhor, porque se dormiu o espírito que está saindo do corpo, ele pode nos guiar com facilidade. Isso aí não é bem verdade. Os espíritos cada vez mais superiores, menos tempo eles têm para nós. Agora, se a gente buscar os nossos espíritos próximos, nossos espíritos, vamos dizer assim, mais inferiorizados, mas que gostam já de participar de uma situação de exposição da pessoa a um lado desse, a um ato desse. Por exemplo, você chega, anda, eu pelo menos ando por Uberlândia, praticamente não encontro com ninguém. Se o Chico fizesse isso, arrastaria multidões. Então nós devemos procurar achar uma forma de fazer isso, sabe, de treinar isso, treinar essa empatia, treinar essa questão próxima de vida e ver se com isso nós conseguimos dar mais um passo. Coloquemos de novo o exemplo de uma panela, de uma richo, costuma dizer que é uma travessa para servir comidas e a comida não esfriar. Trazendo isso para o nosso contexto, é o contexto da fé. A fé não deve ser morna e muito menos fria. Ela deve ser temperada, adequada. Chegou uma pessoa numa situação difícil, o pai está muito mal, a mãe está muito mal. Essa pessoa, em vez de chegar lá, orar, convidar para orar, essa coisa toda, não. Ela convida para outra finalidade, que não é essa que nós estamos falando. Então é importante também a gente observar como fazer uma prece, como entregar-se aos Espíritos, como pedir ajuda a Jesus, obtendo a ajuda de Jesus.
Como fazer? Jesus nos ensinou com a prece dominical, Pai Nosso. Essa é uma prece fundamental para a reestruturação do nosso físico, nosso plano físico. Mas é muito importante. Ela é, vamos dizer assim, o máximo que se pode esperar de uma situação de emergência. Você vai nos quartos, tem escrito emergência. Na parede tem escrito emergência. Na parede lá de dentro tem escrito emergência. Quase eles escrevem na sola do pé de cada um de nós. É emergência. É bom a gente parar, raciocinar, ver em que grau nós estamos sendo bombardeados pela, digamos assim, pela entrega do não necessário. Nós devemos entregar o necessário. O que é necessário? Mostrar as coisas de forma muito clara, precisa e com louvor, que é a parte final que Jesus diz lá: amor, arrependimento e expiação, e depois um louvor para poder colocar tudo em dias novamente, podendo pensar-se em algo realmente agradável. Porque a mim, por exemplo, faço alguns anos que eu não vou lá, acho que foi 2018, por aí que eu fui até lá, a minha família. Eu saí de lá muito perturbado, porque todos maravilhosamente bem, todos felizes, mas lá dentro, no íntimo, como é que estavam? Será que estavam realmente felizes? Ou será que era uma encenação para parecer condizente com a festa, com a troca de presentes, a troca disso, a troca daquilo? É muito gostoso receber presente. Eu tive a honra de receber 16 presentes nesse dia do meu aniversário. Ou seja, de todos que estavam lá. E é muito gostoso ver isso, porque ver que as pessoas gostam da gente. Então, a nossa caminhada está fazendo bem ao próximo. Aí que é a importância, para a gente ser um candidato lá na frente a ressurgir no mundo, aí a gente já tem que ter um estranho, uma arma protetora de qualidade. Sabe, eu entendo que isso é fundamental. Aliás, a vida é fundamental, tudo na vida é fundamental. Nós às vezes não prestamos atenção. Uma conversa amiga, uma situação de apoio, qualquer que seja ela, é fundamental. Sim, a Sandra mandou duas mensagens aqui. A primeira foi: boa noite, caro Emerson. Como é peculiar, aí vão duas perguntas. Se somos redes lançadas no mar da existência, o que temos recolhido? Sombras do mundo ou luzes da eternidade? Bom, ela é boa porque ela faz as perguntas e já dá a resposta, né? Luzes da eternidade. É claro que no começo as luzes não vão ficar assim muito fascinantes, faiscantes, porque o que brilha a vossa luz, quando Jesus disse, então Jesus sabia que a nossa luz não andava assim muito brilhante, né? Senão ele teria dito assim: mantenha o brilho da vossa luz. Quer dizer, então ele vê bem, nós estamos num planeta obscuro, com faixas vibratórias muito obscuras. Mas essa simbologia que ela levanta sobre a nossa existência e a rede, eu acho que é tudo por aí. Como é que nós realmente estamos trabalhando com relação a essa rede? Essa rede, se ela voltar vazia, nos vai criar alguma angústia muito grande, ou se ela voltar cheia, nos vai dar uma sensação de orgulho, de vaidade. Então temos uma linha tênue entre conseguir aquilo e não conseguir.
Não conseguimos, quando não conseguimos, em regra, nos revoltamos. Quando conseguimos, em regra, nos colocamos acima da média. Então é muito interessante essa questão, extremamente reflexiva. Acho, como sempre, pertinente a quem fez realmente uma indagação de alta relevância. E a outra pergunta que ela fez é: e se a vida continua após a morte, como nossas escolhas diárias refletem a consciência ou a negligência dessa realidade imortal? Você falou bem. A questão 621 do Livro dos Espíritos fala que tudo está gravado, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Ainda tem uma pergunta subsequente, a 622, que se pergunta assim: mas se assim é, para que falar, explicar sobre a doutrina de Jesus, etc? Não. É para que não os deixe esquecer, para que os façam alertas de continuidade. Então, essa é uma questão muito interessante, realmente. Nós vamos levar a situação de que monta, em que razão da existência nós vamos levar essa situação. Vamos levar uma situação morno, uma situação sem luz, porque nós temos a consciência, e ao termos a consciência nos indica o que fizemos de bom ou de ruim. Isso está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, também fala que a lei de Deus, a lei divina, é que nos faz acertar ou errar. A infelicidade só existe quando nos apartamos da lei divina. Olha que interessante. Eu estou tão infeliz, apartou da lei divina. Olha onde foi, volta, refaz, essa coisa toda, mas apartou da lei divina. Então a pergunta é muito interessante, principalmente eu acho que o termômetro dessa pergunta é a luz. Como nós estamos nos sentindo? Estamos nos sentindo iluminados a ponto de iluminar as outras consciências? Ou estamos nos sentindo fracassados, sem maiores apoios na nossa consciência? Muito interessante exatamente por conta disso. Estamos do lado da luz ou estamos do lado das trevas? Estamos fazendo luz ou estamos mantendo trevas? Porque nós não damos conta de fazer treva. Nunca. Nós perdemos a nossa luz. Então isso que é importante, não perder a nossa luz, que brilhe a vossa luz. Então esse é um aspecto que eu acho muito importante nós pararmos para pensar. Mais alguém? Não somente até o momento, mas agradecemos a Sandra pela participação, né, Emerson? Muito boa, como sempre. Bastante ativa, bastante progressista. Muito bom, muito obrigado mesmo. Jesus nos ajude, nos fortaleça, nos dê muita paciência na caminhada, muita fé, que tenhamos realmente uma fé muito grande e entender que as coisas, por mais difíceis que sejam, elas vão se resolver. E se não se resolveu, é porque não está no tempo da resolução. Isso que eu estou falando, em termos de prece, é a minha maior dificuldade. Então, orem por mim, para que eu aprenda a ser mais paciencioso, menos impetuoso, impulsivo. Eu conto com a oração de cada um, que eu só posso dizer: muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espíritos, que nos secundam a todos nós a esse momento de live. Muito obrigado, meu amigo Leandro, a Sandra e a tantos outros que vão ver essa live depois. Muito obrigado, que assim seja.